Olá, sou Cláudia Mondelo e estou aqui em mais um episódio delicioso, sempre do Mais Arquitetura Podcast. Se você gosta de arquitetura, trabalha direto ou indiretamente com essa maravilha, esse é o podcast certo. Mas também tem muita gente que gosta de arte, que gosta de ouvir histórias. Então aqui também é um lugar que a gente vê e ouve histórias sensacionais, lembranças. Aqui tem dias que falo, meu Deus, se abriu uma caixinha assim na minha cabeça de coisas que eu nem imaginava. Então, esse é o lugar. Mas antes de qualquer coisa, quero que vocês sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal do YouTube. Não esqueçam de se inscrever, tá? Mandar mensagem, falar o que vocês estão achando lá no Instagram ou aí no Instagram. Nós também temos uma página, aqui, vocês não vão esquecer. Mais Arquitetura Podcast. Tem um ano com mais 50 convidados e você vê os melhores cortes lá na nossa página do Instagram. E toda sexta-feira, às 19 horas, temos episódios novos no YouTube com muita coisa legal, muito mesmo, gente. Eu acho que vocês vão encontrar pérolas lá que vale bastante a pena vocês assistirem e depois me contem, tá? O que vocês mais gostaram. Logicamente, nós estamos nesse cenário lindíssimo na mesa mais linda de todo o podcast desse país, que é Breton Santos, essa loja maravilhosa, que além de ser nossa patrocinadora aqui do podcast, também abre as portas para que a gente possa receber cada vez mais pessoas incríveis que vêm aqui dividir a sua jornada de trabalho, a sua jornada pessoal, para que a gente possa contar para vocês. Olha, hoje eu estou recebendo uma pessoa muito querida, tá? Eu não a conhecia, tem uma cara de menina, mas uma menina que carrega muita experiência já, viu? Com muita coisa para contar e muita coisa que eu tenho certeza que vai inspirar, como sempre, né? Todas as histórias inspiram e cada uma de um jeito, mas vai inspirar muito a gente. Eu vou receber a Adila Anjos, ela é arquiteta urbanista, também técnica em edificações. Olha que bacana, juntou tudo ali, né? Decidiu trilhar seu próprio caminho após anos trabalhando no alto padrão. E aí decidiu alçar voos e ter o seu próprio escritório. É criativa e intensa. Vê a arquitetura como uma forma de valorizar pessoas e histórias. Nutre o desejo de atuar também como na arquitetura social, unindo estética, propósito e impacto humano. Olha que legal, eu acho que isso aí vai render uma boa história. Então seja muito bem-vinda, Adila. Cláudia. Olha que coisa mais linda essa mulher. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite, Cláudia. Eu que agradeço a você. Pessoal da Breton, o pessoal da Kitchens, né, que também faz parte disso. Estou muito feliz de estar aqui. Achei muito bacana esse convite para participar. Eu agradeço também o Sandro, né, que foi quem me convidou. E vamos lá, para esse papo, tô bem ansiosa. Você falou da Kitchens, a Kitchens logo vai estar aqui em cima, Sim. né? Talvez quando o seu episódio estiver no ar, já esteja aqui inaugurado. Tomara. Você gosta de cozinhar? Um pouco. Porque eu já tô colocando várias pessoas na minha lista para convidar para cozinhar lá comigo, pra gente bater papo, fazer um programa lá na cozinha. Olha, eu posso dar uma pesquisada, porque assim, eu faço um basiquinho, mas... Faça um basiquinho, faça um drink, um suco, qualquer coisa. Já vai aprendendo, tá? Macarrãozinho. Tudo é válido. Eu acho que até um miojo na cozinha da Kitchens Vai ficar bom, fica mais gostoso, não fica? Ai. Mas olha, brincadeiras à parte, é um prazer ter você aqui para dividir a sua história com a gente. É sempre muito gostoso. Como eu sempre falo, a gente está aqui contando histórias, né? Através da sua profissão, através do seu legado que você vai criando. E me conta como foi isso, porque a zona de conforto, o próprio nome diz, né? É aquele lugar que a gente quer ficar quietinho ali. Sim. E você provavelmente já começou a sua carreira trabalhando no alto padrão. Algo que
tanta gente, né, luta para chegar ali, você já começou assim. Como é que foi para você dar esse salto de sair dessa zona de conforto num lugar já, né, bacana para seguir sua carreira solo? Como é que foi isso? O que fez te motivar? É até engraçado que eu comecei nessa área e eu não pretendia ir para essa área. Eu só precisava mesmo arrumar um emprego para ajudar em casa, ajudar a pagar as contas. Sim. E aí eu fui para onde eu consegui primeiro. Eu fiz um estágio primeiro, já em marcenaria, quando tinha acabado de começar a faculdade. E aí eu ouvia muito falar da Kitchens, né, que era uma empresa referência nesse setor e tal. E eu falei, quer saber, eu vou entregar um currículo lá, né? Lógico. De repente. E aí eu passei por lá, deixei o currículo, conversei com o pessoal na época. E em pouco tempo eles me chamaram. E desde então, desde a faculdade, eu fiquei lá, fiquei muitos anos. Trabalhei em algumas outras empresas também, no alto padrão. E isso, interessantemente, me despertou mais ainda um olhar que eu já tinha quando eu entrei na faculdade. Sim. Que é a questão da desigualdade social, né? A gente acompanha obras muito grandes, assim, muito bacanas. A gente realiza sonhos, né, das pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma parcela muito grande da população que não tem acesso a nada disso, nem perto disso, né? Nem do básico. Nem sonha, né? Que isso existe, né? Então, era uma coisa que mexia já comigo. E, ao mesmo tempo, no trabalho, eu já tinha alguns clientes que eu atendia no trabalho e que me pediam muito para atender eles fora, sabe? Só que eu não podia. E então eu ficava naquela, nossa, será que daria certo isso, né? Porque, assim, eu gosto muito de cultura alternativa, de cultura pop. E eu encontrei, engraçado, né? No alto padrão, que é tão específico, ainda encontrei um nicho mais específico, que são pessoas que gostam também disso. Bacana. Então, os clientes se identificavam comigo e eles queriam que eu atendesse. Os que não tinham já um profissional acompanhando, né? Claro. Mas aí eu não podia, então eu tive que dispensar vários. E um dia eu falei, bom, eu acho que já tá na hora. Um sinal, né? É como um sinal isso tudo, né? Já recebi algumas propostas, assim, que eram bem tentadoras, mas eu continuava lá, né, por aquele medo de, vou deixar isso aqui que é tão seguro, né, pra ir batalhar aí sozinha. Enfim, até que um dia eu decidi que eu ia E vamos lá, né? Porque é todo um contexto diferente. Eu sempre falo que não é só fazer projeto bacana, só se identificar com o cliente e vice-versa. É tudo, né? Tem um escritório, ele tem várias demandas, né? Administrativas. Sim. Tudo que envolve ali o seu trabalho. E sair daquilo que tá bonitinho, né? O time tá feito, perder talvez liberdades e tudo mais. Mas a vida, quando dá esses sinais, a gente precisa ouvir, né? Precisa ouvir, porque tem alguma coisa maior vindo aí. Quando você falou agora de uma parte mais social, né? Do negócio, né? De ter esse olhar da moradia como um todo para pessoas, aquela que a gente já sabe, que são essas lindezas maravilhosas que a gente tem, e aquelas que não tem. Você, quando resolveu fazer arquitetura, você já foi com esse olhar em mudar um pouco o universo da onde você, pelo menos aonde você está inserida com a arquitetura? Sim, na verdade, eu entrei na faculdade com esse pensamento. A minha ideia, depois de formada, era trabalhar com habitação social. Ponto final, era isso. Mas a vida, né, vai levando a gente para outros lugares. Cheio de surpresas, né? E nem sempre onde você quer estar é onde você consegue um retorno financeiro também, né? Então, eu acabei indo para o que realmente era importante para mim naquele momento. E aí, agora o projeto é conseguir ramificar também o escritório para atender a arquitetura social. Existem alguns escritórios que fazem isso até, né, cobrando alguma coisa, mas
A minha ideia é mesmo fazer como uma ONG. Ainda não sei mesmo como vai ser o modelo, mas eu ainda quero não formatou. ter... A ideia tá pronta, né? Mas ainda não formatou como vai acontecer. Sim, até porque aí depende de muitas coisas, né? Pra gente colocar em prática. Mas a ideia é essa, ter uma ramificação do escritório que atenda a parte de arquitetura social. Com o poder público também ou não? Só com o setor privado? Existe essa possibilidade. Tem uma lei que chama ATIS, que atende isso e você consegue um subsídio pelo poder público. Olha que legal. Então, também é uma possibilidade. Exato. Tem várias, né? Olha aí, gente, de Santos que tá ouvindo essa história. Que bacana isso, né? E eu acho que seria uma grande honra ter uma pessoa que já procura ter uma profissão para atender pessoas que precisam disso, né? Porque a moradia é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter, né? Sim. É onde a gente se sente seguro, onde a gente guarda as joias da nossa vida, que é a nossa família, nós mesmos. Eu moro sozinha. Meu caso, sou eu a pessoa mais importante para mim, né? Lógico, tem meus filhos, minha família, meus netos, mas eu preciso estar bem, eu preciso me sentir bem, segura, para poder estar em harmonia com todos, né? Eu acho que a morada, a casa, o lar, ele tem isso, né? Ele traz isso pra gente, traz essa segurança, esse aconchego. Então, é bacana ver uma pessoa jovem como você, como eu falei, jovem, mas já tem aí uma história bacana para contar, mas que tem esse olhar social, esse olhar de que, olha, eu faço coisas bonitas, sim, eu trabalho com alto padrão, sim, mas eu também quero olhar para esse ser humano que precisa viver melhor, né? Que tem direitos, que precisa ter o prazer de conhecer como é chegar em casa, né? E se identificar ali. É o que eu digo para todo mundo, tanto os clientes, né? Qualquer pessoa. Todo mundo precisa de um lugar para voltar. Seja num dia difícil, seja numa situação, né, que você tá passando. A gente sempre quer voltar para algum lugar, né? Exato. A gente quer voltar para nossa casa, ter ali o nosso momento. Isso, né? e se aquilo nos dá mundo. segurança, né? Todo mundo, independente da classe econômica, da classe social, e todo mundo precisa ter um lugar para voltar. Boa, gostei disso. Você tem uma característica, né, de colocar muita emoção, muita história, né, nos seus projetos. Como é que você faz para fazer essa conversa dessa história? Eu até acho que a pessoa que te procura já procura muito porque se identifica com você, porque tem que ter muito isso, né? Eu digo que o arquiteto, ele também é psicólogo, ele também é amigo. Então, a pessoa... E aqui no podcast, uma das características mais bacanas que eu acho do programa é a gente apresentar como vocês são, o que vocês gostam, os seus sonhos particulares, os seus hobbies, sabe? Até os seus medos, os seus anseios. Por quê? Porque muitas pessoas identificam, muitas vezes, primeiro com quem você é e depois com o que você faz, né? Tem casos até da gente ouvir que a pessoa procurou o arquiteto pelas obras que faz, pelo nome, né, consagrado que tem. Mas quando teve aquele tete-a-tete, aquela conversa, não se identificou. Sim. E eu acho que o programa, ele tem essa obrigação. Eu até vejo assim, a obrigação de mostrar quem é a Átila, quem é você por trás da sua prancheta, por trás dos seus projetos, né? A pessoa que vibra, a pessoa que aonde se inspira, o que gosta, sabe aquela coisa que come, que veste, mais ou menos isso. Onde vive. É mais ou menos isso, porque muitas vezes quem está ali olhando a gente está se identificando com você. Eu tenho várias, imagina, eu já entrevistei mais de 50 pessoas aqui nessa mesa, com esse podcast, e eu tenho histórias de pessoas que me mandam depois e falam assim, nossa, você acredita que eu estou atendendo um cliente que viu o podcast
e se identificou porque eu tenho o mesmo hobby que a pessoa. Ah, que legal. Né? Então, isso é muito legal, né? Então, você falou uma coisa que eu quis dizer que aqui é importante por isso. Então, mostrar o que você gosta, os seus sonhos, é bastante importante pra gente. Sim. Realmente já aconteceu. Já teve cliente que me procurou simplesmente pelo fato de eu me preocupar com o reuso das coisas. Às vezes, coisas que a pessoa já tem e que ela quer reutilizar, né, no projeto. Ou, eu quero reformar, mas eu quero manter esse piso. Para mim tá bom, eu não quero fazer demolição, causar mais resíduo, né, no meio ambiente. Sim, preocupada. E eu já tinha falado sobre isso, então a pessoa se identificou e falou... Putz, é ela. É uma pessoa assim que eu quero que acompanhe minha obra, que não vai criticar porque eu não quero trocar o piso. Porque eu não quero demolir uma parede, sabe? Sim. Então, dentre outras coisas, já tive clientes que eram gamers, sabe? Porque eu falo um pouco sobre isso também. Não que eu jogue, tá? Não sou gamer. Para mim é super difícil. Mas eu entendia da cultura, né? Então, eu entendia que ela queria deixar a CPU do computador em cima da mesa mesmo, porque era para mostrar, porque para ela é o artigo de luxo dela, sabe? Bacana. Então... É legal ter esse conhecimento, né, do que as pessoas fazem, para você também entender, entregar uma técnica bacana do seu trabalho. E eu sou muito de ouvir. Eu fico horas escutando a pessoa falar da história dela. Eu adoro escutar a história das pessoas. E assim, não é em tom de fofoca, mas eu adoro escutar sobre a vida das pessoas. Se a pessoa para e começa a me contar mesmo tudo o que já aconteceu na vida dela, independente que tenha a ver com o projeto ou não. Mas eu acho que a gente aprende tanto assim, não é? Eu aprendo muito com vocês aqui. Toda vez que eu estou entrevistando, eu aprendo muita coisa, muito. Eu saio sempre daqui, assim, com inspirações, com aprendizados, com emoções. Então, isso é muito legal. Eu imagino. E eu sempre fui desse jeito. Desde pequena, eu era aquela criança que parava nos lugares e, sabe, essas senhorinhas que param do nada e começam a falar, ficavam ali falando comigo e eu escutava e eu adorava. Isso é uma qualidade muito boa para sua área, né? Porque se você não consegue absorver, entender o que o seu cliente quer, você também não consegue entregar algo bacana, né? Sim. Então, é sempre melhor, porque um briefing bom, uma escuta boa, já nas primeiras conversas, depois ali, quase tem que mudar nada, né? Às vezes você ouvindo a história da pessoa vai te fazer entender o porquê que um móvel específico é tão importante para ela. Ela não precisa contar a história daquele móvel. Sim. Mas só dela ter comentado, esse móvel era da minha avó. E ela te contar a história toda dela com a avó, você vai entender a importância daquilo que aquilo precisa estar ali de alguma forma. Exatamente. E aí você não vai nem cogitar tirar, sabe? Exato. Sabe aquela história de ator que quando tá fazendo um personagem, ele, né, entra no personagem e fica meio que viver... Eu sou um pouco assim. Quando eu tô fazendo um projeto... meio que eu entendo ali a vida da pessoa e eu começo a enxergar as coisas como ela. É como uma gravidez, né? Gerar, né? Sim. É fazer aquilo, gerar até nascer, né? Sim. Até entregar aquilo. Até já passaram pessoas aqui que falam, é difícil quando eu entrego, é um apego que eu tenho. A casa não é minha, o projeto não foi feito para mim, mas é um apego que eu tive, eu gerei aquilo tanto tempo, né? Porque muitas vezes... até mais de ano, né? São meses, são anos de trabalho até entregar aquilo tudo pronto. Então, acaba sendo mesmo que assim, né? Gerar um filho, fazer nascer, às vezes até educar um pouquinho, né? Para depois entregar para alguém. Me conta uma coisa. Você percebe-se que você é bastante ligada a essa questão... de conservar coisas, de olhar para aquilo que... Sabe, para que a gente vai produzir resíduos? Para que a gente vai usar isso porque não é legal nessa questão ou naquela?
Já chegou algum cliente, sei lá, que se identificou com um projeto que você fez, uma obra que você fez, mas não sabia desse seu perfil e tal, e propôs algo completamente fora daquilo que você acredita? Já chegou? Como é que foi a sua reação para isso? Na verdade, isso é mais fácil de acontecer do que o contrário comigo, porque como eu trabalhei muitos anos em empresas, eu não tinha a divulgação do que eu fazia, né? Muitas vezes nem era um projeto exclusivamente meu, eu fazia em conjunto com algum outro profissional. Perfeito. Então, eu não tinha projetos para divulgar, eu não tinha portfólio quando eu comecei, né? E aí, eu comecei a fazer mais vídeos falando sobre os meus pensamentos mesmo. Comecei aí a produzir um portfólio. E parece que é muito assertivo isso de você falar. Às vezes, você só precisa comunicar, né? O que você está ali fazendo. Mesmo sem ter um portfólio muito rico, eu já recebi clientes que se identificavam com o que eu estava falando e das dicas que eu vou dando, né? Eles percebem que eu tenho uma experiência. Então, é bem interessante isso até para quem está saindo da faculdade, né? Às vezes acha que, eu não tenho portfólio, como é que eu vou começar a atender? E super dá, sabe? Pra fazer assim... É uma dica legal. A gente mostrar a nossa experiência mesmo, às vezes até falando da obra de outra pessoa. E você faz bem isso? Você tem essa... De conseguir explicar, me chamam de professora. Verdade. Vai pra frente das câmeras, tem uma página para contar essa história, para falar das suas inspirações. Sim. Isso é muito legal. Eu vejo que tem muita gente que tem, e não são pessoas, às vezes, falam assim, uma pessoa que não é da internet, da época da internet, usava uma outra forma, né, de se comunicar e por isso. Não, tem pessoas jovens também que não gostam, ou têm vergonha, ou não sabem se expressar na frente da câmera. E a gente vê que isso é uma coisa muito importante. Você vê, você acabou de dizer da importância que é você se mostrar quem você é e da forma que você gosta. É lógico, é um trabalho, você está fazendo um projeto para uma outra pessoa que pensa de uma outra forma. Mas muitas vezes é difícil, né? Você tem um pensamento muito encruado já dessa coisa social, dessa coisa de manter um meio ambiente, sabe? Você tem. É isso, você foi procurar essa profissão já pensando nisso. O caminho foi outro, tudo bem, mas você já pensava nisso, né? E muitas vezes isso incomoda, né? De você estar trabalhando para uma pessoa que tá tocando o botão do dane-se para qualquer coisa que ligue a isso, né? E tem pessoas que lidam bem com essa situação. Não, ok, vou fazer a minha profissão, vou entrar num personagem daquele projeto e ok. Tem pessoas que não, né? Porque essa questão social, essa questão ambiental, ela é muito forte nas pessoas que acreditam muito nisso, que acreditam muito em viver isso, em colocar isso no seu dia a dia, né? Você também pensa dessa forma? Te incomoda quando alguém vem? Você já deixou de aceitar algum projeto por causa disso? Não, nunca. Eu acho que é importante. Às vezes a gente até consegue dar soluções para um cliente que, como você disse, né, é totalmente diferente, um outro pensamento. Quero fazer tudo do zero. Tudo bem? Então, a gente tem possibilidades de materiais que sejam assim... Aqui na Breton mesmo, né? Eles têm selo de sustentabilidade. Sim. Então, tem empresas que também prezam por isso, que a gente consegue trabalhar junto, falar para o cliente sobre a importância disso. O porquê está sendo usado, né? Exatamente. E tem muitas pessoas que se importam com isso também. Ou às vezes pessoas que nem chegaram a pensar, mas quando a gente fala... Quando você chega com essa proposta... Ela entende a importância e ela fala, nossa, que legal, eu nem sabia que tinha Olha aí, isso, legal. Né? Acende uma luzinha, né? Acho que acaba até modificando a forma de pensar da pessoa também. Sim. Isso pode acontecer e isso é bem interessante, né? Acho que você faz duas coisas, você acaba, assim, promovendo um bem numa outra pessoa e ainda levando de quebra um bom projeto com coisas novas que a pessoa às vezes nem parou para pensar, né? Exatamente. É bem, bem interessante. Se você pudesse, assim, projetar a casa dos sonhos,
que não poderia faltar nesse projeto? Casa dos sonhos, para mim. Pode ser para você, projeto dos pode sonhos. ser um projeto dos sonhos para sabe, sei lá, comprei um terreno, vou construir uma casa para vender. Comprei um terreno, vou construir uma casa para mim. O que não poderia faltar? Quando você tem liberdade, né? Porque quando tem um cliente, tem ali, tem todo aquele métier para seguir, né? Mas para você, o que não pode faltar para você? Eu acho que ventilação, iluminação natural, contato com a natureza, né? Então, vegetação. Eu acho que isso muda muito. A energia é uma outra coisa que eu acredito, né? Energia, a gente é conectado totalmente com a natureza, né? Então, esse tipo de coisa é importantíssimo. Uma casa que não entra sol, que é escura, né? Também deixa a pessoa que está lá dentro deprimida. Tudo... As cores, né? Outro dia nós discutimos aqui a respeito disso, das cores, as cores que às vezes a pessoa não sabe nem o que está sentindo. Não sabe, tá melancólica, tá triste, ou tá agitada demais. Quando vai perceber é a cor, né? Que tá ali envolvendo você dentro. É a falta da luz do dia. A gente precisa disso, né? Precisa. O ser humano também é um animal e a gente convive com a natureza. Então, eu acho que primordial é isso, ter esse contato com o externo. Não, sem dúvida. Energia é uma coisa, gente, que tá em tudo, né? Sim. Se a gente não colocar energia no que a gente faz, não colocar energia em tudo que está ao nosso redor, nossa Senhora, não dá, né? E é por isso que eu acho que eu entendo muito essa sua questão social da moradia. E me conta uma coisa, o que você está fazendo hoje para chegar lá na frente e deixar esse seu sonho se transformar em realidade? Essa questão da moradia social. Bom, eu já fiz parceria com eu não sei se é bem uma empresa, uma ONG, seria um misto, que se chama Moradigna, que eles trabalham voltados para essa questão social. Então, eu já fiz uma parceria com eles no final do ano passado. Bacana isso. Então, é um meio já de começar a atender algumas pessoas. E eu já tenho um plano, né, de negócios ou que seja para procurar como ser uma ONG. Enfim, mas eu já comecei a dar uma pesquisada, já entrei um pouco nisso. E também eu já procuro pós-graduação nessa área. Porque eu acho que também é importante. Enriquece. É que assim, eu tenho tanta coisa que eu queria fazer que não dá nem para contar. Se eu for fazer tudo de uma vez, eu tenho vontade de trabalhar com cenografia, sempre gostei também. Bacana. Com habitação social, com essa área mais sustentável da arquitetura. Então, assim, eu preciso focar um pouco. Porque às vezes eu vou fazendo um pouco de mas tudo. assim, eu também sou assim, eu entendo muito você, mas eu acho que a vida também leva muito a gente. A vida vai direcionando. E eu acredito muito, a gente estava falando de energia, eu acredito muito na lei da atração. Eu não sei se você tem astrologia. Isso. Mas assim, muito. É uma coisa que eu acredito porque pensando nas coisas da minha vida, eu falei, gente, mas eu lá atrás, eu queria muito isso e agora eu tenho, eu faço. Você entende? Então eu acabo que acreditei porque eu vivi isso, né? E a vida também vai levando você conforme os seus pensamentos. Exato. Conforme onde você vai direcionando. Quando mal pensa, já tá lá, já tá acontecendo. Porque eu acho que a nossa mente acaba motivando todas as nossas atitudes, né? Se a gente tem um pensamento, a gente acaba agindo sempre meio que direcionado para alguma coisa. Exatamente. Então, vai caminhando, que seja aos pouquinhos. Mesmo que a gente não faça tanta coisa assim, mas vai seguindo, Vai seguindo. Às vezes até uma conversa que a gente tenha. É interessantíssimo isso, né? Olha, nosso programa tá acabando, tá? Tá. É uma pena, porque, nossa, que delícia conversar com você. Dá para sentir que você é uma pessoa
muito iluminada, sabe? Obrigada. Que tem muita leveza. Não sei se você é assim, ou é durona lá no dia a dia, mas você passa uma coisa muito gostosa, de verdade. Obrigada. E como eu tenho feito com todo mundo, né? A rapidinha do Mais Arquitetura Podcast. Amor. Nossa, é tudo, né? Quando a gente tem amor pelo que faz, pelas pessoas que estão à nossa volta, parece que tudo flui muito melhor. Eu acho que você tem amor ao próximo. Porque você já pensa nisso, né? Você pensa como o outro pode morar bem, né? Você já pensa ali em dar um lar para pessoas que nunca nem pensou nisso, não sabe a diferença do que é morar, do que é ter lar, né? Então, eu acho que amor para você tem uma coisa forte aí. Sim. Motivação. Olha, minha família sempre foi uma motivação muito grande para mim. Foi propósito, foi tudo. E eu acho que a gente sempre tem um significado para o que a gente está fazendo, né? Eu estou fazendo um projeto agora de salão de beleza, por exemplo, e as cabeleireiras, elas falam de um jeito da profissão delas que não é só fazer cabelo, é levar autoestima, é mudar a vida das pessoas. Então, eu acho que isso que faz a gente ter motivação. Ter um propósito, né? Ter um bacana, propósito com o que faz. Bacana. Tristeza. Nossa, o luto. O luto é a pior tristeza que pode acontecer na vida de uma pessoa. É verdade, você tem razão. Um objeto de desejo que ainda não tem. Nossa, objeto de desejo? Não sei. Que eu ainda não tenho. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu super teria um espaço, assim, de convivência, sabe? Com bar, com música, shows. Adoro isso. Olha eu aí. Teria. Que delícia. Me convida quando você for inaugurar. Adila, muito obrigada pela sua presença. Clara. Por aqui dividir essas histórias com a gente. E assim, que lindo ver que pessoas se comovem com outras, se preocupam com o outro, mesmo sem conhecer quem é o outro, né? Mas se preocupar como mora, em dar esse lugar que é tão nosso, né? Que é a nossa casa, nosso lar, seja lá como for. Eu sempre falo, uma casa, ela pode ter 5 metros quadrados, ela pode ter 5.000 metros quadrados. Quando ela tem amor, ela é tudo. Exato. Não é? Então, olha, maravilha. Tenho certeza que eu vou ouvir falar muito de você nesses seus projetos. Viu? Amém. E olha, gente, quem está aí ouvindo, né, do poder público, tem uma pessoa maravilhosa aqui para fazer negócios, para conversar, disposta. Eu acho isso fantástico. Obrigada, viu? Mais uma vez. Gente, que delícia, né? E a gente brinca falando, dando recado, mas eu acho que é isso mesmo, né? A gente precisa olhar para pessoas que estão dispostas a fazer coisas boas pela sociedade, pela nossa cidade, pelo próximo. É só assim que a gente cresce, gente. Só assim que a gente se torna uma pessoa melhor, faz um mundo melhor. Então, muito obrigada. Obrigada, Breton Santos, a Kitchen Santos, por patrocinar esse programa tão bacana, que eu sempre saio daqui assim emocionada, cheia de histórias para contar. Um beijo enorme e até a próxima.